É, Essa semana eu estava pensando sobre algumas coisas e pensando sobre a vida cristã, não é? Sobre o ser cristão. O que é ser cristão e como é ser cristão? E eu estava vendo algumas coisas, né? Eu vi uns vídeos na internet de cristãos sendo perseguidos, de cristãos sendo executados, de cristãos pagando com a vida, famílias inteiras. Eu vi certas coisas que começaram a penetrar na minha mente, começaram a penetrar no meu coração. E, de certa forma, eu comecei a pensar assim, poxa, ser cristão nesse mundo, nos dias de hoje, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E eu fiquei com essa frase, né? Ser cristão não é fácil, ser cristão não é fácil, ser cristão não é fácil. E isso ficou me incomodando, me incomodando. E meditando na palavra de Deus, lendo um pouco acerca de comentários da palavra, e sempre ligado naquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, ao meu coração, ao coração da igreja, já sabedor de que eu estaria pregando, ministrando hoje à noite. Essa frase começou a ficar rodeando o meu coração, e ao mesmo tempo que ela rodeava, ela me incomodava. Ser cristão não é fácil, ser cristão não é fácil. E eu não queria concordar com ela. Até que aconteceu uma coisa interessante. Na sexta-feira à noite me ligou uma amiga lá da Câmara dos Deputados, que foi minha chefe durante muito tempo, e ela me ligou para falar acerca de um outro amigo, um irmão nosso, que estava internado numa situação muito difícil, eu não estava sabendo disso. E no sábado de manhã eu fui visitá-lo. E quando eu cheguei lá, encontrei esse amado irmão numa cama de hospital, e talvez alguns aqui até se lembrem dele. Ele é irmão da nossa irmã Kátia. A Kátia ficou muito pouco tempo aqui na igreja, talvez pouca gente se lembre dela. Ela se converteu através da Valma, da nossa irmã Valma, pregou para ela o evangelho, trouxe ela para a igreja numa situação muito difícil. Ela se converteu e nesse período em que ela estava em processo de conversão, foi diagnosticado nela um câncer no fígado, muito agressivo. Eu tive o privilégio de batizar a Kátia aqui, e alguns meses depois esse câncer evoluiu de uma forma muito rápida e ela veio a falecer. Talvez ela não tenha convivido com a gente aqui nem 6 meses. Foi uma coisa assim muito rápida que aconteceu. E eu conheci o irmão dela porque trabalhava comigo, no mesa ao lado, durante muito tempo. Conheci o pai dela, foi deputado federal, foi ministro da Previdência, um homem poderoso, mas que ultimamente já estava num estado avançado até de velhice e com um problema de Alzheimer muito forte. E eu acompanhei bem de perto toda essa situação, toda essa problemática. Esse pai da Kátia e pai desse meu amigo faleceu há cerca de um mês e meio no máximo atrás. E uma semana depois que ele faleceu, esse meu amigo descobriu que estava com o mesmo tipo de câncer no fígado, o mesmo tipo que levou a irmã dele há alguns anos atrás. E ontem eu fui visitá-lo. Encontrei ele muito debilitado, muito dopado, sentindo muitas dores na cama. E cheguei lá, a mãe dele estava lá, ele estava dormindo. Mas quando ele ouviu a minha voz, acordou, segurou na minha mão e disse assim: meu pastor Newton, meu amigo. Aí virou para a mãe dele e disse: mãe, talvez você não lembre do Newton, mas no sepultamento da Kátia ele esteve lá, pregou a palavra de Deus, orou. E ela falou assim: não, eu lembro dele. E ele começou a conversar comigo, ele não deixava eu falar. E começou a conversar comigo e ele me disse uma coisa muito interessante. Esse meu amigo, ele tem um histórico que eu conheci ele na juventude e depois de muitos anos nós viemos nos encontrar. Eu morei na 111 Sul e ele morou na 111 Sul. Na época nós éramos adolescentes, mas nós éramos de turmas diferentes, eu quase não ficava lá.
mas eu cheguei a jogar bola algumas vezes com ele, e depois nos encontramos lá na Câmara. E naquela época que ele estava lá, filho de deputado, né, filho de ministro naquela época, esse camarada, ele enveredou por um caminho terrível, de drogas, teve preso por tráfico, por um monte de coisa. E até que, passar muito tempo, ele se converteu, né, foi membro muitos anos da Igreja Renascer, e consertou a sua vida, mas essa vida pregressa deixou muitas sequelas na vida dele. E uma das sequelas que deixou foi uma hepatite crônica, incurável, né? E que agora foi acrescentada a esse tipo de câncer, e os médicos não podem fazer nada. O quadro dele é um quadro que não tem o que se fazer. Eu perguntei para ele assim: e os médicos vão te operar, vão fazer alguma coisa, vão tirar esse tumor, vão fazer isso? Ele disse assim: Nilton, não tem como mexer no meu fígado. Não tem. Meu fígado simplesmente acabou. Não tem como mexer. Aí ele me disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ele disse assim para mim: Nilton, eu estou pronto para morrer. É difícil você ouvir aqui falar isso, né? Mas ele me disse assim: Nilton, eu estou pronto para morrer. Eu só não gostaria de sofrer muito. E ele dizia assim: sou grato a Deus. Já era para eu ter morrido há muito tempo. Deus foi misericordioso comigo. Ele disse assim: Deus me salvou, Deus me libertou, e Deus me deu a oportunidade de recuperar a minha dignidade, de recuperar os respeitos das pessoas por mim. Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele à minha família. Deus me deu a oportunidade de cuidar da minha irmã, de cuidar do meu pai. Deus me deu a oportunidade de ter uma certeza para onde eu vou e de quem eu vou encontrar por lá. E ele disse assim para mim: ora por mim, meu irmão, eu estou pronto. Aí você fica desconcertado, né? Você como pastor, nós como servos de Deus, a gente é chamado num lugar desse com a visão de que nós vamos chegar lá a orar para Deus curar. Para Deus curar. Mas o que mais me impressionou, né, de tudo que ele falou para mim, e que ficou forte na minha mente, no meu coração, sobrepondo-se àquela palavra, aquela frase que estava agasalhada dentro de mim, que dizia que ser cristão não é fácil, foi uma frase que ele disse. Ele disse assim: Deus me deu a oportunidade. Deus me deu a oportunidade. Imediatamente quando ele falou isso, eu me lembrei de uma outra frase que eu li num livro que recentemente eu acabei de ler, chama-se Simplesmente Cristão, o nome desse livro. O autor dele é o N.T. Wright. E essa frase, ela diz o seguinte: pecado não é apenas a quebra de uma lei. Pecado é a perda de uma oportunidade. Pecado é a perda de uma oportunidade. Quando ele falou aquilo, Deus me deu a oportunidade, imediatamente fez o link na minha mente. Eu creio que o link, né, eu não entendo muito de informática, mas tem aqueles terminais de informações que se casam, que se cruzam. Eu creio que o link que estava ali era o Espírito Santo linkando as coisas. Imediatamente fez aquele link e falei assim: ah, é isso. É isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos chamou para que nós estejamos nesse mundo aproveitando as oportunidades que Ele nos dá. Ser cristão não é uma coisa difícil. O que veio na lógica no meu coração é justamente isso. Ser cristão não é uma coisa difícil. Ser cristão, a visão que nós temos que ter da nossa vida como cristãos, a visão que nós temos que ter da nossa vida como servos de Deus, como aqueles que andam no caminho de Cristo, é que Deus nos chamou para aproveitarmos as oportunidades que Ele nos coloca à frente. Deus nos chamou para
aproveitarmos essa oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. E quando nós não aproveitamos essa oportunidade, em outras palavras, nós estamos pecando. Quando eu disse que a irmã veio aqui, talvez antecipando um pouquinho do que eu ia falar hoje, é verdade. É verdade. Se Deus nos chamou para nós irmos pregar o Evangelho e nós não vamos, nós estamos simplesmente perdendo uma oportunidade. Em outras palavras, nós estamos pecando. E aquele meu amigo, ele aproveitou as oportunidades. Ele aproveitou as oportunidades. Por que ele estava pronto para dizer aquilo? Porque ele tinha consciência de que Deus estendeu a vida dele por muito tempo para que ele tivesse a oportunidade de fazer tudo aquilo que ele fez. Eu fui testemunha de como ele cuidou do pai dele, de como ele pregou o Evangelho para o pai dele. Não é? Quem trata com alguém com Alzheimer sabe que é uma coisa muito difícil. Ele às vezes chegava no trabalho arrasado, virava para mim e disse assim: essa noite foi difícil. Meu pai me acordou de madrugada e me disse assim: meu filho, me leva para minha casa. Ele dizia: pai, mas nós estamos em casa. Ele disse assim: não, meu filho, essa aqui não é a minha casa. Aí ele se levantava, vestia a roupa no pai, arrumava o pai, botava o pai dentro do carro, saía para rodar de madrugada em Brasília, rodava com o pai 1 hora de carro, voltava para casa. Quando chegava em casa, o pai virava para ele e falou assim: obrigado, meu filho, agora nós estamos em casa. Quantas e quantas vezes Deus deu essa oportunidade. Deus deu essa oportunidade. Mas sabe qual é a maior oportunidade que Deus nos deu? Foi a de ser um cristão aqui nesse mundo. Essa é a maior oportunidade que nós temos que ter, que nós temos que perceber. O problema é que, muitas das vezes, o conceito de ser cristão, para nós, está deturpado, né? O que é ser cristão nesse mundo? Muita gente acha que ser cristão nesse mundo é gozar de privilégios que o mundo não tem. Simplesmente isso é gerar em Deus a obrigação de nos abençoar, de nos dar, de nos acrescentar. É simplesmente passar para um status diferente de imunidade às agruras desse mundo. Eu vou ser cristão, não vou ficar mais doente, não vou mais sofrer, não vou, né? Quando a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que aprender, definitivamente, que viver como cristão nesse mundo significa morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Ser cristão nesse mundo significa deixar a velha criatura e assumir-se como nova criatura. Ser cristão nesse mundo significa deixar a primeira natureza, a natureza segundo Adão, e viver a segunda natureza, segundo o novo Adão, segundo o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Isso é ser cristão nesse mundo, não é? E será que nós podemos viver assim? Sim, claro que podemos. Podemos por quê? Porque essa possibilidade ela começa quando Jesus morre na cruz e ressuscita dos mortos. Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E quando ele faz isso, ele inaugura o reino de Deus, ele inaugura uma nova criação, ele inaugura um momento diferente já aqui nessa terra, porque isso já aconteceu. Jesus já morreu, já ressuscitou dos mortos, e a partir dali se inaugurou esse novo momento aqui na terra, e nos possibilitou a oportunidade de sermos cristãos aqui na terra. Sermos cristãos aqui na terra. O que a gente precisa entender nessa questão de ser cristão? Algum tempo atrás eu preguei aqui, e eu disse uma coisa que talvez muita gente tenha esquecido, mas eu tenho certeza que alguns aqui não se esqueceram. O propósito de Deus é estabelecer um reinado dele com os homens, num lugar específico, que vai acontecer no momento que está descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, quando o Senhor faz com que
os céus, ou o céu e a terra, sejam renovados, né? Faz novos céus, nova terra, desce dos céus aquela Jerusalém celestial, conforme diz lá, e ele diz que aquilo ali é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles e eles habitarão com Deus, e ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá um monte de coisa que é elencado lá. Então esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é renovar. O propósito de Deus é renovar todas as coisas. É tornar novas novamente todas as coisas. A começar por nós. Esses dias eu estava dando aula de batismo e eu falei que um dos efeitos do batismo é a renovação. O que é renovar? É tornar novo novamente. Você que vinha segundo uma velha criação, andando segundo os princípios desse mundo, os conceitos desse mundo, andando para agradar os seus desejos carnais. Porque todos nós temos desejos carnais. Ninguém aqui está livre de desejos carnais. De repente a gente se entrega a Jesus, morre com Cristo, pela fé, ressuscita com Cristo, se torna uma nova criatura, zera a conta para trás, tudo que você fez para trás zerou, acabou, seus pecados são perdoados. O livro do profeta Isaías diz que Deus pega os pecados e joga para as suas costas, no lugar do esquecimento, e você é novo de novo. É novo de novo. Aí Satanás pira. Uma vez eu vi uma entrevista com um cara que estava simplesmente possuído por um demônio. Ele estava realmente endemoniado. E ele mesmo dizia isso, que ele estava endemoniado. E uma das frases que ele dizia assim: o cara rouba, o cara assassina, né? Se prostitui, a mulher é prostituta, é isso, é aquilo, né? É uma fofoqueira terrível, faz uma confusão, é adúltera, é isso, é aquilo. E de repente, se converte, se entrega a Jesus e tudo fica novo. Eu ouvi isso falar da boca de um demônio, numa entrevista. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E nós vamos entender por que mais para frente aqui. Porque há um processo de renovação. Só que a obra de Cristo, nesse processo de renovação, ela não é somente voltada para nós. Quando Jesus escreve, quando Jesus fala, né, quando João escreve, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 fala isso. Ele diz o seguinte: Deus amou o quê? O mundo. Deus ama a sua criação. Quando Paulo diz que a criação geme, angustiada pela manifestação dos filhos de Deus para a sua redenção, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós, como cristãos, fomos chamados por Deus para sermos renovados em Cristo, andarmos nessa terra como nova criatura, transitando nesse mundo onde tudo da velha criatura ainda está aqui. É engraçado isso, né? É difícil isso, por isso que a gente às vezes pensa assim: é difícil ser cristão. Por que é difícil ser cristão? Porque a gente é nova criatura vivendo num mundo que ainda é a velha criatura. A gente é nova criatura vivendo num corpo que ainda está travestido de velha criatura. E de vez em quando a velha criatura dá aquele chilique ali e quer aparecer. Quer dar um pulinho e aparecer. E a gente fica naquele negócio. Aquilo que Paulo chama de pendor da carne, pendor do espírito. Velha criatura, nova criatura. Cidadão da terra, cidadão do céu. E a gente fica ali. Precisa ter nervos de aço para viver essa situação. A gente não entende.
A gente fica ali. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Para que nós tivéssemos a oportunidade de participar do plano dele de renovação de todas as coisas. Ser cristão é ter a oportunidade de ser agente de renovação da criação que Deus fez. Agente de renovação na vida de pessoas, agente de renovação na sociedade, agente de renovação na ecologia, agente de renovação na política, agente de renovação na economia, agente de renovação nos relacionamentos familiares. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Deus nos deu a oportunidade. E eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar, por exemplo, naqueles irmãos que estão lá, que estão sendo martirizados. Deus deu a oportunidade de serem martirizados em nome de Jesus. A gente não pensa nisso, não é? A gente não pensa nisso. A gente fica aqui chocado, fica aqui, né, escandalizado com aquilo, vendo aquilo lá, meu Deus do céu e tal. Aí você lembra de Estevão, que foi martirizado por causa do nome de Jesus e teve o grande privilégio de olhar para os céus e ver os céus abertos, Jesus de pé com a mão estendida, dizendo: vem para cá, meu filho. Vem para cá. Entra no descanso do meu Pai. Aí a gente fica pensando assim, quando vem, por exemplo, o Miguel Zuger aqui, e prega daquele jeito que ele prega, fala sobre aquelas coisas que ele passa lá na região dele, lá na faixa de Gaza, lá na Palestina, perseguido de todos os lados, é traidor do povo dele quando está amando o povo dele e levando o bem para o povo dele. E é traidor de Israel porque ele, simplesmente pelo fato de ser palestino. É traidor do Egito porque ele era árabe e agora é cristão. Era muçulmano, agora você já pensou o cara ali naquele meio? Aí você diz assim: meu Deus do céu, que vida difícil. Aí você vai conversar com ele e você descobre que ele pensa o seguinte: cara, que privilégio que Deus me deu. Que privilégio que Deus me deu. Você vai conversar com ele, fala com ele, e diz assim: poxa, Miguel, fica aqui no Brasil. Eu falo: não posso, cara, vou perder o privilégio, a oportunidade que Deus me deu. Você conversa com um Tony, com uma Nete, que estão lá entre um povo muçulmano, entre os soniquês, num país cheio de malária, sem condições nenhuma, sem luz, sem água tratada, pegando malária direto. A primeira vez que eu encontrei a Nete lá, em um ano ela tinha pego 10 malárias. E você vai preocupado, dar um abraço nela, diz assim: querida, olha, você está bem? Aí ela diz assim: como é que eu não estaria bem, pastor, estando aqui no centro da vontade de Deus? Aproveitando a oportunidade que Deus me deu de ser cristã aqui, de trazer a realidade do reino de Deus, do cidadão dos céus, a realidade dessa cultura corrompida, dessa realidade que eles vivem aqui. Que privilégio é esse? Irmãos, desde que Cristo morreu e ressuscitou, é possível nós vivermos como Ele, morrendo e ressuscitando. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender algumas coisas. Aprender, por exemplo, a renunciar e aprender a redescobrir. Eu disse que nós somos pessoas de uma nova natureza vivendo em meio à velha, né? E isso às vezes traz uma confusão terrível na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos vivendo em meio à velha natureza e ao mesmo tempo experimentando coisas que são do céu, coisas que são da nova natureza. E isso é bíblico, porque a nós foi dado o Espírito Santo como uma antecipação das coisas que nós vamos experimentar quando formos para lá. Então, de repente, no meio dessa caminhada aqui, tem momentos que céus e terra se sobrepõem e nós começamos a ver coisas do céu. Por exemplo, no meio desse louvor aqui dirigido por São Paulo, não, por João Paulo. Já te canonizei aqui, querido.
Eu não sei se para você percebeu isso, mas para mim, um momento de justaposição de céu e terra. Eu estava vivendo aqui uma coisa que eu vou viver no céu. Mas ao mesmo tempo eu estou vivendo na terra. Eu estou lá no céu, né? João Paulo está aqui cantando, pulando, e a gente aqui, né, sendo contagiado para aquele louvor, e eu estou lá, santo, 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 aí de repente chega alguém e cutuca no meu ombro. Pastor, ora pela Marlene que ela está doente. Aí você que está lá em cima, tchum, volta para cá. Mas você volta chateado? Você volta triste? Você volta amuado? Não. Por quê? Porque mesmo que você esteja vivendo uma realidade lá, você ainda está aqui. E quando você é chamado para atuar aqui, você está simplesmente exercendo a oportunidade que Deus está te dando para renovar as coisas dentro da criação velha. O fato de eu orar por ela é uma oportunidade que Deus está me dando. Só que a gente valoriza mais a oportunidade de estar lá no Santo dos Santos. A gente valoriza mais a oportunidade de estar lá no céu, santo, 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 e tchum, volta para cá. Mas meu Deus do céu, eu estava lá. Só que ser cristão é isso. É a oportunidade que você tem que atuar aqui. Ao mesmo tempo, ser cristão é você olhar para essa questão que você vive aqui e aprender a morrer com Cristo, a renunciar. Você que tem discernimento das coisas que estão lá, você que tem discernimento das coisas do céu, você que tem discernimento das coisas que estão por vir, das coisas que a palavra de Deus promete, você tem que pegar essas coisas e comparar e olhar para essa velha criação e dizer assim, não, meu, pelo amor de Deus, esse povo aqui precisa experimentar isso. Essa terra precisa experimentar isso. E eu tenho a oportunidade de apresentar isso. E como é que eu vou apresentar isso? Primeiro, renunciando aquilo que não presta. Porque essa velha criação foi corrompida. Essa velha criação foi afetada pelo pecado. Tudo nela foi afetado. Agora, Deus quer endireitar isso aqui. Deus quer resolver esse problema. Deus quer te usar para endireitar isso aqui. E como é que você vai endireitar isso aqui? Entendendo que é uma oportunidade, entendendo que é um privilégio, entendendo que tem coisa aqui que é boa. Embora o pecado tenha entrado, tem coisa aqui que é boa. E o que é bom aqui? O que é bom aqui é aquilo que está aqui, mas que você olha para cá e vê que vai chegar lá também. Tem coisa aqui nesse mundo que remonta às coisas que nós vamos experimentar no céu. Deus quer reafirmar isso. Deus quer exaltar isso. Deus quer que o mundo veja que isso é bom. Ser cristão é você começar a trabalhar na exaltação dessas coisas, para que o mundo veja que isso é bom. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é constitutivo do reino de Deus. Eu posso viver aqui na terra e desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Embora estando aqui? Posso? Quando eu for para cá, para o céu, eu vou desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Mas eu posso viver isso aqui na terra? Isso eu preciso exaltar. Isso eu preciso reafirmar. Deus está te dando a oportunidade de ser um exemplo de justiça, paz e alegria no Espírito Santo aqui.
em meio à doença, em meio a tanta coisa ruim que a gente vê, em meio à perseguição, em meio à incompreensão, em meio a abusos, em meio a tanta coisa, Deus está te dando a oportunidade de você ser justiça, paz, no Espírito Santo aqui. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Se eu ando na realidade do céu e experimento aquilo lá, por que eu não posso experimentar aqui também? É o caso que eu presenciei com meu amigo. Deus me deu a oportunidade. Deus me deu a oportunidade. Isso é morrer e ressuscitar com Cristo. Por exemplo, outra coisa que é constitutiva do céu e que eu posso experimentar aqui. Um relacionamento amoroso de um homem e uma mulher que chega a um casamento e vive uma vida feliz. Será que eu acho isso no céu? Acho. Primeira coisa que nós vamos participar quando entrar no céu são as bodas do Cordeiro. A Bíblia fala que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Não é isso? A gente olha aqui para a terra e fala casamento. Poxa, casamento, troço estranho esse negócio de casamento. Está fora de moda, não é tão complicado. O mundo diz que tentando desvirtuar casamento, tentando fazer isso, fazer aquilo. Qual é o nosso papel como cristão? Reafirmar isso. Isso faz parte do reino também. Eu vou reafirmar isso aqui. Obrigado, Dudu. Eu vou reafirmar isso aqui também. Eu vou viver uma vida de exemplo para essa velha criação corrompida aqui. Eu vou demonstrar que isso é possível, que isso é plano de Deus, que isso é vontade de Deus. Eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Eu vou me submeter a minha esposa, ao meu marido como a igreja é submissa à igreja. Agora eu quero ouvir o amém. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo cristão. Eu estou reafirmando isso. Olha, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Seria muito fácil, irmãos, embora talvez muito pouca gente se convertesse, se nós pregássemos o evangelho da seguinte forma: você se converte a Jesus, você se entrega a Jesus, e eu te garanto uma coisa: na hora que você levantar o braço, Deus vai te levar para o céu. Pronto, acabou. Quantos teriam coragem de fazer essa confissão pública? Né? Seria muito fácil. Se converteu, pum, vai para o céu, acabou. Você já é nova criatura, então você já vai para o céu, já vai viver a nova realidade, já vai viver com Deus lá num lugar onde não tem choro, não tem sofrimento, não tem nada. Então você já vai para o céu. Converteu, pum, vai embora. Cara, ia ser um sufoco para ver gente se converter aí. Mas não é assim. E por que não é assim? Porque Deus está nos dando a oportunidade de, mesmo sendo criatura nova, de mesmo sendo cidadãos do céu, participarmos com Ele no projeto de renovação de todas as coisas aqui. Todas as coisas. Qual é o desafio do cristão? É viver aqui na terra, andar em meio às coisas da velha criação corrompida, que nos influenciam e nos atingem de formas cruéis, mas ao mesmo tempo desfrutar de outras coisas que são próprias do céu, que nos são outorgadas pela presença do Espírito Santo em nós, que influenciam não somente a nós, mas também a toda a criação ao nosso redor, através de nós. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Como é que nós fazemos isso? Morrendo e ressuscitando com Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito. O nosso objetivo precisa ser o mesmo de Deus. A renovação dessa criação que foi corrompida. Esse é o nosso objetivo. Reafirmar as coisas que são de Deus, reafirmar as coisas que são do reino, mesmo aqui, mesmo aqui. Existem coisas que são de lá que nós podemos reafirmar aqui. E a recíproca também é verdadeira, né? Todas as coisas que corrompem e desfiguram a criação, elas serão eliminadas.
serão eliminadas. É duro dizer isso para o mundo aí. Mas é o que diz a palavra do Senhor. Todas as coisas que corrompem a criação, que desfiguram a criação perfeita de Deus, serão eliminadas, né? Por isso que nós encontramos várias listas no Velho e no Novo Testamento dizendo assim: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porque nessa renovação só vai permanecer aquilo que existe aqui e que pode existir lá. Aí vai permanecer. Mas aquilo que não pode entrar lá não vai permanecer. Então nós temos que ter esse discernimento, não é? O nosso desafio é discernir com clareza o que nós devemos renunciar e o que devemos redescobrir. Para isso nós devemos ser instruídos pela vida, pelo ensino, pela morte, pela ressurreição de Jesus, instruídos pelo poder do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, pela sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras, pelo batismo e por tudo que ele representa, pela percepção da presença de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, Deus está comigo, amém? Através da oração, através da comunhão com os outros cristãos, tanto do presente como do passado. Cristãos do passado nos deixaram o quê? Nos deixaram os seus escritos e os seus testemunhos. Tudo que você já passou aqui, os cristãos do passado já passaram. E o que eles escreveram estão aí para nos ajudar. E a gente precisa se valer disso, não é? Deus deseja endireitar o mundo, mas Ele só vai endireitar o mundo começando por nós, começando por você. Ser cristão é entender que temos a oportunidade de fazer parte desse plano. Agora, nós precisamos ser endireitados. Endireitados. Em Cristo nós temos essa oportunidade. Não é fácil. Não é fácil. Você sozinho, pelas suas próprias forças, não consegue. Por isso que nós temos o Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender e clamar pelo poder do Espírito Santo, não é? Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é que vai fazer essa ressurreição na nossa vida? É o Espírito Santo. Ele é que vai trabalhar para fazer isso. E nós vamos viver dessa forma, não é? Agora, como é que nós precisamos ser endireitados? 3 coisas basicamente precisam ser endireitadas em nós. Precisam ser mudadas em nós. E precisa ser mudada na criação, para que nós possamos também influenciar para mudar a criação. O nosso senso de justiça precisa ser mudado. A qualidade dos nossos relacionamentos precisam ser mudados. E o nosso sentido de beleza precisa ser mudado. Eu vou explicar isso para você. Qual é o senso de justiça de Deus? Quando a gente olha, por exemplo, Jesus na cruz do Calvário, morrendo, quando a gente olha aquela situação, a gente diz, aquilo ali é injusto demais, né? Aquilo ali é injusto demais. A gente olha certas coisas e a gente diz, é injusto demais. O nosso primeiro senso de justiça, ele aponta para a vingança, né? Como homens, como carnais, a gente aponta para isso. Mas o senso de justiça de Deus, no Velho Testamento era a lei e no Novo Testamento é a graça. E nos 2 casos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o senso de justiça de Deus, ele passava por uma coisa que teologicamente se chama expiação propiciatória. O que é isso? Lembra no Velho Testamento que tinha aquele sacrifício de animais e derramamento de sangue? A expiação, o pagamento do preço do pecado só vinha através da morte de um animal e o derramamento do sangue dele. O que Jesus foi fazer na cruz do Calvário? Justamente isso. Lá era o tempo da lei. Agora em Jesus inaugura-se o tempo da graça. É o famoso favor imerecido. Você não merece. Ninguém merece. É aquilo que Satanás não entende. É aquilo que eu falei da entrevista do capeta lá. Ele não entende. Pô, o cara fez isso, não é justo.
Não é justo segundo a justiça do diabo, segundo a justiça do homem, mas é justo segundo a justiça de Deus. É justo segundo a justiça de Deus. O nosso senso de justiça precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Nosso senso de justiça, às vezes, passa por algumas situações, né? O cara foi errado a vida inteira, mas no final ele diz assim: Senhor, me salva. Pronto, está salvo. Mas não é justo. Um pastor amigo meu disse que nós vamos ter muita surpresa no céu. Tem muita gente que a gente acha que não foi para o céu, que a gente vai encontrar lá. E tem muita gente que a gente acha que foi para o céu, que a gente não vai encontrar lá. Nós precisamos mudar o nosso senso de justiça. Nós precisamos aprender a viver na graça. A viver na graça. Sabe o que é viver na graça? É viver aplicando aquilo que Jesus falou. Se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7 num dia só, e arrependido vier e te pedir perdão, você não pode negar o perdão a ele. Isso é o senso de justiça de Deus. O senso de justiça de Deus aponta para você ser cristão com a visão na oportunidade. Na oportunidade. O cara te espezinha, o cara te humilha, o cara faz tudo contra você, faz mal contra você, trama contra você. Mas no dia que ele fica doente, você vai lá orar para ele ficar curado. Irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Você diz assim: ah, pastor, o senhor faz isso que é pastor. Não é que eu sou pastor, não. É que eu não tenho outra alternativa. Porque se eu tivesse, eu já teria não orado por muita gente aí. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Outro dia eu compartilhei meu coração aqui. Eu orei para uma pessoa que era estéril para Deus dar um filho, e Deus deu um filho para ela. E ela simplesmente foi embora, saiu da igreja. Aí passou um tempo, alguém chegou assim: pastor, ora por fulana, que fulana está com um câncer terrível. Eu falei: vou orar não. Entrei pela síndrome de Jonas, sabe? Conhece a síndrome de Jonas? Deus, tu és misericordioso, eu vou orar, e ela vai ser, ela não merece. Irmão, não orei na hora. Fui para casa. E o Espírito Santo: você não tem alternativa, meu filho. Teu senso de justiça tem que ser o meu. Aí eu fui lá dobrar o meu joelho na minha cama, do lado da minha cama, para orar. Sabe aquela oração que você começa: Senhor, eu estou aqui, estou orando. Começa a dar volta para não chegar no ponto. Primeira coisa que você precisa aprender como ser cristão, para ser cristão: o teu senso de justiça não vale nada. O que vale é o senso de justiça de Deus. É o senso de justiça de Deus. É você interceder por aquele que te ofendeu. É você querer o bem daquele que te ofendeu. É você dar a outra face para aquele que bateu numa face. Sabendo até que ele vai bater de novo. Isso é ser cristão. Outra coisa que você precisa ter mudado para ser cristão aqui é o seu padrão relacional. Qual é o padrão relacional de Deus? É a unidade que existe na Trindade em amor. Esse é o padrão de Deus. É a sujeição de uns aos outros em amor. Esse é o padrão de Deus. A qualidade dos nossos relacionamentos tem que ser assim. É fácil? Não. Não é fácil.
Tanto é que a qualidade dos nossos relacionamentos, o paradigma dela, está colocado lá como o fruto do Espírito. Não pode ser o fruto da carne, tem que ser o fruto do Espírito. É você trazer a qualidade dos relacionamentos da nova criação para a velha. E mostrar para essa velha criação corrompida que você pode se relacionar dessa forma. Você pode amar, você pode viver um relacionamento com alegria, você pode viver um relacionamento com paz, com mansidão, com bondade, com benignidade, com longanimidade, ou seja, ânimo longo. Porque tem hora que nos relacionamentos, se não tiver ânimo longo, se não tiver paciência, vamos no português mais claro, né? A coisa degringola. É paciência com a esposa, paciência com o marido, paciência com os filhos, é paciência com o chefe, é paciência com o subordinado, é paciência com o pastor, é paciência com a ovelha. Para não quebrar a unidade do padrão de relacionamento, que é o padrão voltado para a Trindade. O Novo Testamento coloca de maneira clara que os relacionamentos cristãos são chamados a servir de exemplo de um novo padrão de relacionamento humanos, uma nova maneira de tratarmos uns aos outros. Aquele meu amigo, numa das nossas conversas, uma coisa que ele me disse: rapaz, eu dei tanto trabalho para o meu pai. Meu pai teve uma paciência comigo tão grande. Eu não posso reclamar de nada do trabalho que ele está me dando hoje. Eu tenho que ter paciência com ele. E como cristão, eu tenho que entender que a minha paciência tem que ser dobrada. E lá. Então, nosso padrão relacional tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Tem jeito da unidade da Trindade se romper? Não tem. Então a nossa unidade em Cristo, ela não pode ser rompida. Nossa unidade familiar em Cristo não pode ser rompida. A nossa unidade fraternal em Cristo não pode ser rompida. Ser cristão é isso. Ser cristão é isso. Ser cristão é ter mudado o nosso senso de beleza. Nós gostamos de beleza porque beleza nos dá o quê? Prazer. Não é assim? Beleza nos dá prazer. Quando você vai para um hotel no Rio de Janeiro, você prefere um hotel que é voltado para a praia ou para a favela? Porque tem hotel lá no Rio que é assim. Não é? De um lado é o mar, aquela vista maravilhosa. Quando você vira para cá, você abre a janela, dá de cara com o morro, com a favela. O que você prefere? O que te dá mais prazer? Tem uns gringos que vêm para o Brasil fazer turismo na favela. Vai ser coisa de gringo. Né? Coisa maluca. O que te dá mais prazer? A gente gosta do belo porque o belo não dá prazer. Quando você se torna cristão, o belo para você é aquilo que é eterno. E não aquilo que é passageiro. Porque toda beleza humana, ela é passageira. Eu lembro de umas namoradinhas que eu tive na juventude, na adolescência, que eram lindas. De vez em quando eu encontro com uma aí na rua e falo: meu Deus, que livramento. Aí eu chego em casa, olho para a Roseli e falo: oh, Deus é bom demais. Não é? Provavelmente elas devem pensar a mesma coisa quando me veem também, né? Tem tudo, tem os dois lados da moeda. Né? Então vamos quebrar o galho aí também, não vamos ser... Né? Elas devem pensar: meu Deus, que livramento, ó.
o belo, segundo o padrão humano, ele se perde, ele se corrompe, ele vai embora, ele acaba. O belo, dentro dessa visão transitória da velha criação, ele precisa ser renovado. E como é que ele é renovado? Quando ele toma um sentido eterno. Porque a criação, irmãos, ela foi feita para ser eterna. Deus não criou esse mundo com um termo final. Deus não criou o homem com termo final. O que entrou e trouxe termo final foi o pecado. Então, o belo para Deus é aquilo que é eterno. Não é aquilo que é corrompido pelo pecado. Só que nós gostamos de ver o belo daquilo que é corrompido pelo pecado. Quando Deus te chama para ser cristão, Ele te chama para você mudar o seu senso de beleza. Seu senso de beleza. Tem muita carniça aí que você achava assim maravilhoso. Belo, olha que coisa. Quando você recebe essa nova natureza, essa nova criação, você olha e diz assim, caramba, por que eu praticava isso? Por que eu fazia isso? Por que eu admirava isso? Por que eu gostava disso? Que prazer que eu tinha nisso. Porque agora o seu sentido de belo, de beleza mudou. E você pode dizer para o mundo, olha, tem coisa que é mais bela do que isso que você está passando aí. Tem coisa que é eterna. Então, irmãos, é essa oportunidade que Deus está nos dando. É essa oportunidade. Depois que eu entendi isso, eu reformulei a minha frase. A minha frase inicial era, ser cristão não é fácil. Hoje eu digo assim, ser do mundo não é fácil não. Ser do mundo não é fácil não. Que bom que Deus me deu essa oportunidade. Que bom que Deus está me dando essa oportunidade. E eu quero deixar essa palavra ecoando no teu coração. Deus está te dando a oportunidade de ser um cristão nessa face da terra. Deus está te dando a oportunidade de participar desse plano de renovação. E isso começou lá na cruz. Deus está te dando a oportunidade. Passe a olhar as coisas com esse prisma. Passe a olhar a sua vida com esse prisma. Passe a rever essas coisas todas dentro da sua caminhada. E você vai ver o quanto é prazeroso viver uma vida cristã nessa terra. E o quanto ela vai se tornar mais prazerosa ainda enquanto você caminha para as coisas que são eternas. Aquele meu amigo está lá nas últimas. Ele talvez não tenha mais oportunidade de fazer muita coisa. Mas nós temos. Ele louva a Deus pela oportunidade que ele teve. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja vivendo nesse mundo aí sem essa concepção que eu falei aqui hoje. Como eu disse, Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Há alguém aqui nessa manhã, nessa noite, que quer dizer assim, Senhor, eu entendi hoje. Hoje caiu a ficha. Hoje caiu a ficha. Até hoje eu não tenho vivido assim. Mas a partir de hoje eu quero passar a viver assim. Talvez você tenha anos e anos de igreja e nunca tenha entendido isso. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer, hoje eu quero passar a viver assim? Levanta sua mão. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Amém. Levanta a mão.
Levanta a mão. Não precisa se envergonhar, não precisa ter qualquer constrangimento nesse sentido. Diga, eu quero. Você está dizendo para Deus, você não está dizendo para mim simplesmente, não. Eu quero viver assim. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado na vida dessa terra. Nós não queremos pecar, nós não queremos perder a oportunidade. Nós queremos avançar. Nós queremos viver as realidades do reino de Deus e sermos exemplo dessas realidades aqui em meio a esse mundo tão conturbado. Queremos ser exemplos da tua justiça, dos teus relacionamentos, da tua beleza. Queremos viver, Senhor, nessa dimensão. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, as famílias da tua casa. Cada um de nós possa entender isso e viver assim. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina pelo teu Espírito Santo. Coisas que aos olhos naturais nós não enxergamos, mas que pela instrumentalidade do teu Espírito atuando em nós, revelando o teu coração, revelando a tua mente, revelando o teu querer, nós podemos entender na tua palavra. Em nome de Jesus, e nunca mais nós percamos uma oportunidade que o Senhor nos dá para sermos verdadeiramente cristãos sobre essa face da terra. Até o dia, Senhor, que todas as coisas serão renovadas. Obrigado porque o Senhor já nos deu o privilégio de sermos renovados em Cristo e de podermos participar desse processo de renovação do mundo que está aí. Que o Senhor possa nos dar esse privilégio todos os dias e que nós não possamos nos furtar dele, entendendo, Senhor, todas as coisas como oportunidade que o Senhor nos dá. Eu oro assim, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus.